E a todas, a todos, os meninos que estão aqui também. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, do André, do Luciano, da equipe da APTA, que, né, com tanto carinho, me trouxe para esse projeto. Assim, é sempre uma honra estar com vocês, que eu tanto admiro, que eu tanto respeito, e que eu tenho tanto apreço por esses projetos, porque eles realmente impactam essa sociedade. E eu, como assistente social, acredito demais numa nova sociedade, numa sociedade que vai ser livre de violência, que vai ser livre de opressão, de discriminação, enfim, eu acho que a gente ainda pode viver num mundo que é melhor, e quando a gente pode participar de forma bem efetiva da construção desse mundo que a gente sonha, é uma realização, assim, que às vezes eu não consigo nem definir, né, o que é participar. Então, assim, muito obrigada pela honra de estar com vocês nesse novo projeto, e como eu estava dizendo antes, né, André, da gente entrar aqui, contem sempre comigo, sempre que eu puder colaborar, contem comigo, porque eu mais aprendo do que eu transfiro algum conhecimento, né, eu sempre saio muito mais abastecida do que aquilo que eu entrego. Como o André falou, então eu vou... Eu separei uns minutinhos aí ao final para que a gente possa discutir, para que a gente possa fazer as colocações, né, porque eu acho que essa é a parte mais rica de quando a gente tem esses espaços, mas a encomenda que me foi feita foi de trazer algumas diretrizes aí para essa nossa fala, para poder conduzir essa discussão. Então, eu tenho sobre violência doméstica, eu poderia falar sobre tantas coisas, né, mas aí conversando com o Luciano, a gente hoje pensou em falar um pouquinho sobre os tipos de violências que se apresentam ali, sobretudo na Lei Maria da Penha. A gente pode, se for o caso, marcar um outro momento, e aí a gente falar, como o André disse, né, eu acabei estudando um pouquinho, escrevendo um pouquinho, né, sobre o papel da mulher nessa sociedade, e aí a gente volta um pouco lá para 1500, lá né, da Inquisição, enfim, que tantas mulheres já sofriam tantas violências, né, tantas mulheres foram mortas desde aquela época, a figura da bruxa já aparece ali, enfim, né, a gente pode falar sobre isso no outro momento, não tem nenhum problema. Então, hoje a gente vai fazer esse recorte. Eu sei que ele é um recorte muito delicado, sobretudo para nós mulheres, que somos as vítimas, e ofendidas agora, né, como diz vem tratando a literatura, né, a gente acaba falando por vício de linguagem, chamando de vítima, mas a gente sabe que agora o correto é a gente tratar como ofendida, né? Então, eu vou trazer um pouquinho disso. Eu sei que é um tema delicado, eu sei que ele pode ser gatilho para alguém, então, se eventualmente alguma situação que eu trouxer aqui causar algum desconforto, levanta a mãozinha, já avisa que a gente muda o rumo, não tem problema. A ideia não é deixar ninguém desconfortável. A ideia aqui é para que a gente possa pensar e que a gente possa traçar dados de realidade, efetivamente, né? Foi isso que eu tentei buscar nessa nossa conversa. Eu tenho um guia aqui para... André, você acha que é possível transmitir um PowerPoint? Ou você prefere que não, que eu vá só falando? Posso transmitir? Tá. Não se preocupe quem está no celular, eu sei que fica bem pequenininho, eu vou ler o que está escrito, então não precisa... né, botar o óculos e botar o celular pertinho, assim, fiquem tranquilas que eu vou ler tudo que for transcrito ali, porque eu sei que às vezes no celular é mais complicado, né, de conseguir ler. Deixa eu só me localizar aqui e abrir o compartilhamento de tela. André, eu tô vendo você na janelinha, por isso que eu tô chamando você. Tá dando para ver? Tá dando sim, Vanessa, pode continuar. Então tá bom. Então, só retomando, meu nome é Vanessa, eu sou assistente social, eu trabalho hoje no Tribunal de Justiça, já estou lá há 14 anos. Desses 14, 13 eu trabalhei com vara de família. Agora, neste momento, eu estou trabalhando com... Opa, não está indo. Agora foi. Eu estou trabalhando na Comissão de Soluções Fundiárias. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu trabalhava na vara de família, eu já tangenciava, ainda que eu trabalhasse muito mais com guarda, regulamentação de visita, alienação parental, todas essas relações familiares, elas já tangenciavam a violência doméstica. Então, eu já era, bem entre aspas, obrigada porque eu gosto de estudar, mas eu já era obrigada a estudar a questão da violência doméstica. E agora, quando eu estou trabalhando com a questão da solução fundiária, né, do direito à moradia, de novo as violências, e as violências contra as mulheres, elas continuam sendo uma constante. Então, eu continuo estudando essa temática. Então, embora ela não seja a minha temática
principal, é impossível a gente falar de sociedade, a gente falar de família, a gente falar do próprio direito à moradia e esquecer das violências contra a mulher. Então, eu me sinto, assim, até um pouco à vontade para falar, justamente por estar estudando isso há algum tempo. E por estar estudando há algum tempo, vamos começar falando sobre os dados da violência, porque eles são estarrecedores. Eu peguei como ponto de partida algo muito recente. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu agora, em junho de 2024, traz dados de 2023, ele vai dizer para a gente que quando a gente soma modalidades de violência entre homicídio e feminicídio, que são aquelas que a gente não consegue discutir com os números, porque esses números não tem como a gente mascarar. E quando a gente vai somar as violências de ameaças, perseguições, stalking, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora ali na frente, porque a sociedade alterou, a sociedade foi mudando o seu curso, e agora os recursos tecnológicos são muito mais presentes na nossa vida, então a legislação acabou acompanhando isso também, e a gente já vai falar sobre isso. Mas quando a gente soma, então, homicídio e feminicídio, perseguição, stalking, violência psicológica e estupro, a gente vai somar que no ano de 2023, 1.238.208.000 mulheres foram vítimas destes crimes. Quer dizer que a gente começa já falando de um número que, para mim, é absolutamente chocante. Se fossem 3, já era chocante. Mas 1.200.000 mulheres é um número, eu não consigo conceber. A gente está falando quase que da população de Curitiba, por exemplo, que é uma cidade muito grande. E de onde vem isso? De que lugar vêm esses dados que são estarrecedores? A gente vai falar... Olha, tá passando demais, minha... Deixa eu voltar aqui, peraí, minha gente. Tá indo embora o negócio. Aí. Ó, eu sou meio assim, né, com tecnologia, gente, vocês estão vendo, né? Passou, né, um tempo, mas vamos lá. De onde vêm esses números? A gente tem esses números de uma sociedade que ela tem um panorama que é cultural e que é estrutural de uma ordem patriarcal. Né? O que isso quer dizer? Quem são os grandes mandantes dessa sociedade? Homens brancos de uma determinada elite. E eu falo isso, por exemplo, da instituição em que eu venho. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nunca teve uma mulher como presidente. Se você entrar no saguão do Tribunal de Justiça, o André já deve ter andado por ali, tem uma sala, né? Tem os quadros dos todos os presidentes. São todos homens brancos que regem uma sociedade heteronormativa, né? Então, a gente tem umas normas que são impostas por um grupo, por um determinado grupo, para toda uma sociedade. Então, isso traz uma estrutura que é de uma sociedade que é patriarcal. E que, portanto, vai legitimar, banalizar, promover e silenciar as violências contra as mulheres. E como que a gente percebe isso? Ah, é só nesses homens brancos que estão lá falando da lei? Não. Infelizmente não é. Porque às vezes lá no churrasco de família no domingo, quando a gente está discutindo alguma coisa, alguém solta. Ah, mas mulher direita não bebe, né? Experimenta aparecer na frente do teu avô segurando um copo de cerveja, uma caipirinha. Na frente daquele tiozão, que provavelmente ele está consumindo a bebida alcoólica, né? Mas a mulher consumiu bebida alcoólica, acendeu um cigarro, seja lá o que ela fez. Ah, mas isso não é coisa de mulher direita. E quando a gente fala do estupro? Mas também ela estava de saia curta. Se viu, estava de saia curta, pedindo, porque, né? Imagine, se não quisesse nada, eu tinha botado uma calça. Lugar de mulher é na cozinha. Hoje eu estava vendo, se eu não me engano, saiu no portal Lunetas. Enfim, dentre os tantos lugares que eu passo falando, né? Eu também estou dando aula em direitos humanos e violações de direito contra criança e adolescente. E eu estava estudando um pouquinho sobre isso. E foi feito um experimento em que criaram uma conta no TikTok e colocaram prerrogativas como se fosse um menino de 16 anos. Que aí ele coloca lá que os interesses dele são lifestyle
esportes, carros e jogos. Bem inocente, né? Quando você puxa essa, que lá não é timeline, né? Tem um outro nome no TikTok, eu não me lembro exatamente, mas enfim, né? Quando você rola ali os vídeos que aparecem, eles têm uma tendência misógina impressionante. Então, a primeira figura, o primeiro vídeo que apareceu é assim, capacete de homem. É o capacete normal, né? De botar para andar de moto. Capacete de mulher, uma panela de pressão. E aí ele vai trazendo essas informações que são que normalizam essas violências e que normalizam essa mesma estrutura patriarcal. Então, quer dizer, o homem pode andar de moto, a mulher tem que ficar na cozinha, porque ela vai dirigir só a panela de pressão ou fogão. Né? Eu escutava muito quando era criança que mulher esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. Isso era muito, muito comum ali na década de 80. O que a gente escuta também? Que batom vermelho é coisa de vagabunda. Passou um batom vermelho porque tá provocando. Desculpa, né, o palavreado que não é o mais técnico, né, mas enfim, é isso que a gente escuta. Ou quando a mulher, né, o homem, o menino, quando ele é muito namorador, ele é um grande pegador, ele é um predador, ele está dentro da sua natureza. A menina namorou 2, 3, já não serve para casar. E aquela que eu escuto até hoje, gente, eu escutei semana passada isso. Nossa, que bolo gostoso, já sabe cozinhar, já pode casar. Essas frases, elas parecem inocentes, elas parecem que a gente só está falando, né? Mas elas têm um cunho que, inclusive, cultua estupro, que cultua essa sociedade machista que a gente vive, e que às vezes nós, mulheres mesmo, a gente reproduz isso sem pensar. A gente simplesmente solta essas frases sem se dar conta do que tem por trás dela. Para dar um exemplo dessa cultura patriarcal, machista, eu peguei o livro da própria Maria da Penha. Tá? Ela vai falar para a gente que, lá na página 24, 25, veja, o livro ela escreveu em 1994. A gente está falando de 30 anos. De algumas gerações a gente está falando. Mas olha como atual ainda é o que ela disse há 30 anos atrás. Ela disse que conhecia também uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres. Desrespeito que abre o caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar das nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que nós somos inferiores. E isso continua a transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. Quem nunca viu uma propaganda de cerveja que tinha um mulherão lá, só de biquíni? Né? Dizem que somos más motoristas, que gostamos de ser agredidas. Apanhou porque quis, apanhou porque pediu. E que devemos nos restringir à cozinha, à cama ou às sombras. Essa é uma das passagens do livro dela que mais mexeu comigo. E eu indico, esse livro tem para comprar, mas ele tem em PDF também, quem quiser ler, ela já disponibilizou isso de forma gratuita. Isso mexe demais comigo. Porque em 2024 ainda é atual e ainda nos relegam a cozinha, a cama e as sombras. É de agora, de 2 meses atrás, uma lei federal que diz sobre a igualdade de salários. A gente está em 2024. A gente não está em 1.500, e mesmo 1.500 já era uma aberração. Trazendo um pouco de dados de realidade ainda, aquele mesmo anuário, eu bebi muito da fonte do anuário brasileiro, porque ele é muito recente, né, para poder conversar aqui com vocês hoje. Esse anuário diz que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concedeu em 2023 quase 46 mil medidas protetivas de urgência. No Brasil, foram quase 540 mil medidas protetivas de urgência. Isso significa um número 25% maior que 2022. Em 2022, a gente já tinha um número muito significativo, porque a pandemia fez aumentar bastante os números da violência doméstica e de registros. Né? Exceto ali no início da pandemia, que não tinha como registrar, mas depois, no período de isolamento, a gente viu um aumento muito significativo da violência doméstica
depois, né, todos confinados com seus algozes. Ou seja, depois que a gente voltou a uma normalidade, seja lá o que seja normalidade, né, mas depois que a gente voltou a sair de casa, os números continuam aumentando. A professora Isabela Matosinhos, que é uma socióloga, nesse mesmo anuário ela tem um texto dela ali, e ela vai problematizando sobre a noção de violência, né, e como isso foi naturalizado na sociedade. E esses números foram naturalizados, só que a gente precisa entender que esses dados que a gente vai trazer aqui hoje, eles não exaurem o fenômeno. O que isso quer dizer? Eles são números mentirosos. E não são mentirosos porque eu sou uma mentirosa. Eles são mentirosos porque eles são a pontinha de um iceberg. Os números que a gente vai apresentar hoje, eles são números de registro. O número de registro, infelizmente, é muito longe do número da realidade, porque nem tudo que acontece na vida chega no registro. Só que a gente só consegue trabalhar com dados que estão registrados. Então, a gente vai trabalhar com números de registros policiais, acionamentos de polícia militar, as próprias medidas protetivas que são concedidas pelo Poder Judiciário. Isso tudo, então, é parte desse fenômeno, mas ele não responde a todo esse fenômeno. Né? Então, tem uma parcela que é muito significativa das violências, sobretudo contra as mulheres, e contra as crianças também, né, e contra os idosos também, que não entra nessas estatísticas. E às vezes não entra, que a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, por desconfiança de instituição, ou por fatores que são psicológicos, como o medo, como a culpa. Quantas mulheres a gente já escutou dizendo assim, ah, não, mas eu tenho medo de denunciar e ele fazer coisa pior. Eu tenho medo de ir até uma delegacia e ser maltratada, porque muitas já foram, a gente já escutou esse relato muitas vezes. Qualquer um que tenha conversado com uma mulher que entrou numa delegacia, já escutou que nem sempre foi recebida com o devido acolhimento. Em que pese toda a dificuldade que ela estava passando naquele momento, o acolhimento às vezes deixa a desejar. E eu gostaria que fosse só às vezes, e que não fosse sempre. E tem ainda uma camada que é absolutamente complexa, que é muito, muito difícil, porque ela não é percebida como violência. Então, quando eu atendo as famílias na vara de família, muitas vezes eu escuto assim, não, mas ele só me empurrou, então eu não fiz registro. Não, ele nunca me bateu, mas uma vez ele quebrou meu celular. Então, existe ainda a complexidade da gente compreender que as violências não são só as que deixam marca, elas também, mas não apenas. Então, tudo isso, como eu disse, ele não vai exaurir o fenômeno, ou seja, ele vai ser mentiroso, porque a gente não vai conseguir chegar lá naquele real, naquele concreto do dia a dia. E aí, pensando um pouco nisso, e por já ter trabalhado, né, com os homens autores de violência, eu fui atrás um pouco de como é que os homens entendem essa questão da violência. Veja só, tem uma pesquisa que saiu do Instituto Data Popular. Ela já tem aí 11 anos, mas eu acho que ela retrata bem esse ponto que eu gostaria de trazer. Esse estudo aponta que quando foi questionado a homens aleatórios se eles já haviam agido de forma violenta, 16% deles assumiram que sim, que já tinham cometido algum tipo de violência, né, contra parceira, ex-parceira, mãe, filho, enfim. Quando você muda a forma de perguntar, quando você pergunta de uma forma que não é direta, quando você não dá o nome da violência, você trata isso como uma atitude, o gap passa para 56%. A gente tem um gap de 40%, os números passam a 56%. A gente sai de 16% que dizem, sim, cometi violência, quando você dá o nome, para 56% do sim, cometi violência, quando você não diz o nome da violência, quando você trata apenas, por exemplo, você já xingou a companheira, a ex-companheira, você já empurrou, já ameaçou, deu um tapa, já impediu de sair de casa, já obrigou a ter relação sexual sem consentimento? Quer dizer, a gente chega a quase 60%. Porque é aquilo, né? Todo mundo conhece uma mulher que já foi vítima de violência, mas ninguém conhece um homem que cometeu essa violência, né? Esses números não batem. Tal qual não batem os números da adoção, mas hoje a gente vai falar sobre adoção, né? Por que não fecha? Se tem poucos casais querendo adotar e muita criança esperando para ser adotada. É um outro fenômeno. É a mesma coisa na questão da violência doméstica, né?
Eu comentei um pouco sobre a Maria da Penha, mas eu queria saber... Gente, vocês conhecem a Maria da Penha? Que eu tô aqui falando da mulher. Eu vou contar um pouquinho da história dela, porque eu acho a história dela tão importante, às vezes a gente não conhece. A Maria da Penha é essa senhora aí, com essa carinha linda, com esse sorriso maravilhoso que ela tem hoje, porque ela ressignificou a história dela, mas ela é uma sobrevivente, tá? Essa mulher, ela é natural do Ceará, Maria da Penha Fernandes. Ela sofria com constantes agressões por parte do seu marido. Em 83, no ano que eu nasci, ele tentou assassiná-la com um tiro de espingarda. Por óbvio, ela não faleceu, porque a gente tá vendo ela aí. Só que ela ficou paraplégica naquela situação, naquele momento. Ela foi hospitalizada, quando ela voltou, houve uma nova tentativa de assassinato. Ele tentou eletrocutá-la. E aí, depois de muito sofrer com esse homem, ela tentou denunciar. E o que aconteceu? Naquela época, a gente não tinha leis de proteção à mulher. Então, houve muita incredulidade a partir do relato dela. Ela teve muito pouco apoio legal. A justiça brasileira foi absolutamente falha com ela e com todas as mulheres que à época sofriam, né, violência doméstica. E aí, isso fez com que o processo caminhasse por muito tempo, né? A gente já sabe da morosidade da justiça, mas esse processo aqui, em especial, ele foi absolutamente moroso. E né, André, você que me ajude, eu acho que até hoje não houve uma efetiva justiça nesse caso, né? Porque o que aconteceu? O processo continuou tramitando. Em 94, ele respondeu em liberdade. Em 94, ela escreveu esse livro, que eu já comentei com vocês, né? Sobrevivi, posso contar, é o nome do livro. E ela vai narrar nesse livro as violências que ela sofreu e que as filhas dela também sofreram, desse companheiro. Em virtude desse livro, que teve, assim, uma ampla divulgação, e as pessoas foram conhecendo isso, né, o caso todo dela, ela conseguiu acionar, então, o Centro de Justiça e Direito Internacional e, especialmente, o Comitê Latino-Americano e Caribenho para a Defesa de Direitos das Mulheres. E aí é que ela efetivamente consegue um auxílio em termos de justiça. E foram esses órgãos que encaminharam o caso dela para a OEA, né, porque é a Organização dos Estados Americanos ali para os Direitos Humanos, em 98. Veja, tinha acontecido em 83, a gente já está em 98. Olha a caminhada que a gente já deu. Em 2002, o caso foi, em tese, solucionado. Eu digo em tese por quê? Porque aí foi o Estado brasileiro que foi condenado por omissão e por negligência, por não ter efetivamente resolvido a situação. E como punição, uma espécie de punição, o Brasil teve, então, que passar a se comprometer a reformular a legislação e passar a fazer políticas públicas e a própria legislação na questão da violência doméstica. E aí, em 2006, é que vem a lei, que leva o nome dela, né, a Lei Maria da Penha. Essa lei tem um número, né, a Lei 11.340, 2006, mas ela acaba levando o nome da Maria da Penha porque ela foi a grande mola propulsora para que isso acontecesse, né. Infelizmente, nesse país, assim, primeiro acontece uma grande tragédia, e depois de muito tempo é que a lei vai conseguir acompanhar. E o que diz essa lei? Né? A lei diz várias coisas, mas o recorte que eu trouxe hoje aqui é só dentro do artigo 7º, que são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, lá no inciso 1º vai dizer que a violência física, ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Tão pequenininho isso, né? Define tão pouco, fala muito, mas acaba definindo tão pouco, porque fica muito difícil, porque aí dá a impressão, e algumas pessoas erroneamente acham, que é só quando tem marcas aparentes pelo corpo, e na verdade não é. Então, é qualquer conduta, necessariamente, que afeta a integridade física e a saúde corporal. Vamos dar um exemplo. Um tapa, nem sempre ele deixa marca. Então, às vezes a gente escuta, né, a vizinha lá, a gente escuta o barulho, você vai olhar no dia seguinte, não tinha marca nenhuma. Empurrão, nem sempre ele deixa marca, porque às vezes não derruba. Puxão de cabelo, soco, agressão com objetos cortantes, perfurantes, né? Isso tudo está dentro desse espectro de violência física. Então, não é só quando vai aparecer com o olho roxo, e depois vai fazer que nem a Ana Hickman vai dizer que caiu da escada, né? Que quebrou a costela e disse que caiu do cavalo. Não, ela estava sendo vítima de violência física, além de todas as outras violências que essa mulher foi submetida. E em termos de número,
No Paraná, 2023, foram quase 24 mil casos registrados. Isso significa 34% a mais do que 2022. O Paraná é uma coisa, né? Está sempre nos grandes números aí das violências, infelizmente, né? A gente precisa sentir muita vergonha do estado em que a gente vive, porque ele é um estado absolutamente violento, especialmente com as mulheres. Temos no Brasil, só de violência física, foram registrados quase 260 mil casos, também 10% maior do que o ano anterior. Depois a lei vai trazer para a gente sobre a violência psicológica. E a violência psicológica é difícil, né, porque não deixa marca, né, e quando falta argumento para o homem, a primeira coisa que a gente escuta é, essa mulher é louca. A ex, então, a ex é sempre louca. Sempre, 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 sempre. Ele não. Ele tá assim, nossa, muito imbuído da sua saúde mental, né, muito tranquilo. Mas é ela que era louca, né, ela que provocava ele. Sempre assim, acabou o argumento, chama de louca. Não falha nunca. Nem todo homem, mas sempre um homem. A violência psicológica, que inclusive agora em 2018 teve a redação alterada da lei original lá de 2006, a lei vai dizer para a gente que a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou ainda que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir ou qualquer meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. E aqui, lembra que eu falei do stalking? É aqui que precisou ter uma alteração. Porque numa sociedade que vem mais tecnológica, ela vem para o bem e vem para o mal, né? A gente tem disseminação, a gente achava que tendo todas as informações na palma da mão, a gente ia ter uma sociedade mais esclarecida, mais livre, mas o que a gente vê é um aumento muito significativo de perseguição. Então, agora não persegue mais lá no ponto de ônibus, quando está indo trabalhar, mas fica perseguindo na rede social, fica tirando print, fica difamando, né? E isso cresceu de forma exponencial. Quem nunca recebeu aquela ligação, né? Aqui é do banco X, que você nem tem conta, né? Que é do banco não sei o quê. Clique aqui, porque a sua compra de 4 mil não foi aprovada. Daí a gente se assusta, meu Deus, eu não comprei nada, vou clicar para dizer que não... Pronto. Né? Ou até o golpe do bilhete, já estão tentando passar por meio do WhatsApp. Enfim, agora virou uma terra sem lei, aquilo. Mas a perseguição acontece muito, e acontece muito contra dos ex-parceiros contra as mulheres, né? E vamos eu trazer número, né? Adoro número. Não sou de exato, mas adoro número. Os números de registro de stalking do ano passado foram 77 mil no Brasil. E eu só estou falando de stalking, eu não estou falando da violência psicológica. Estou falando só de stalkear, né? Ou seja, de perseguir nesse mundo virtual. Dos 77 mil do Brasil, 7 mil foram no Paraná. E lá estamos nós, né? 10% da parcela total é nossa do Paraná. A professora Isabela Matosinho, eu adoro essa mulher, ela tem textos assim que são incríveis para a gente entender um pouco os fenômenos da violência. Ela vai dizer que essa questão da presença física, que era anteriormente muito, muito latente, vocês viram esses dias que teve na frente do TJ, um ex-companheiro armado, esperando a ex-mulher sair do prédio? Eu estava lá no prédio, eu saí 15 minutos antes. Estava naquele mesmo prédio, assim, por um triz eu não passei a noite lá junto com todo mundo. Ele estava perseguindo essa mulher, né? Então, antes a gente tinha muito mais essa perseguição física. Agora a gente tem mensagem de texto, e-mail, rede social, né? E isso tudo vai mexer muito com a saúde mental e com a saúde emocional das mulheres que sofrem esse tipo de perseguição, né? Porque eles conseguem perpetuar um ciclo que é de medo, que é de controle e que é de submissão. Aí a gente poderia fazer, inclusive, um link, por exemplo, com a alienação parental, que não é o caso hoje, mas a gente consegue fazer um link muito claro entre essas duas questões. Vanessa, Porque aí... você me permite Claro. uma
uma questão só, até para a gente compor esses dados que você está trazendo. Quando a gente vai trabalhar com os homens, tentando explicar para eles, explicar para os homens, a questão da perseguição psicológica, da degradação, etc., e tudo que você está trazendo aqui, é muito interessante de perceber o quanto se baseia a justificativa em cima, por exemplo, não, mas na verdade eu pretendo, eu fico atrás dela porque eu quero manter a minha família unida. Eu justifico em cima de parâmetros que são socialmente aceitáveis e louváveis, digamos assim, a perseguição. Eu justifico eu manter ali a guarda em cima da pessoa que já não pertence mais à minha vida, em cima desses comportamentos que são socialmente atribuídos ao homem, de fato. O homem é o perseguidor da mulher durante ali o envolvimento, é ele que vai atrás. Aquilo que você trouxe lá atrás, por exemplo, do homem, do menino ser o garanhão, dele poder, é um papel que historicamente os homens aprenderam a ter e aprenderam que é deles, e que nestes momentos, quando a violência se apresenta, eles simplesmente já não sabem mais dissociar o que é um comportamento de fato, de aproximação, e o que é abusivo. Não existe mais essa linha. Então, a lei, ela traz, né, a Lei Maria da Penha, eu sempre digo que ela foi a balança que trouxe. Nos comportamentos sociais existe a violência em si. Nos comportamentos entre pessoas, a violência, há excessos, etc. Isso existe entre homens e mulheres, inclusive. No entanto, o resultado negativo, o resultado irreversível, quando se trata do homem para com a mulher, ele é muito maior, o dano é muito maior, e é disso que a gente precisa tratar. É essa reparação em cima de uma sociedade patriarcal que a lei precisa fazer. Só quis colocar esse ponto porque eu trago isso também para os homens, exatamente essa reflexão. E eles sempre justificam, sempre existe a justificativa de que, na verdade, só se faz isso em função da manutenção da família, porque ele não quer perder a família, porque essa é a mulher dele, ele aprendeu que era assim na igreja, ele aprendeu que era assim em todos os outros ambientes que ele tinha que fazer e que ele tinha o direito, né, de fazer em função dessa instituição que já não se apresenta. Desculpe a interrupção, mas... Não, excelente, essa é a ideia, que a gente possa contribuir e construir junto. Você trouxe uma questão, assim, que é muito delicada, né, que é muito polêmica, que eu não vou entrar nela, né, mas a questão religiosa, ela é muito latente, e às vezes é um dos fatores que dificulta perceber algum tipo de violência. Né? E aí, infelizmente, quando a gente está conversando com mulheres que sofreram violências, a gente escuta, mas o pastor falou para eu orar, né? Porque aí, quando a gente, naquela conversa que a gente tem contando sobre o papel da mulher na sociedade, a gente vai entender que a mulher foi feita para casar e servir ao homem. É isso, né? Para isso que que somos criadas desde pequena. E aí a gente vai ver isso nos brinquedos de menina e brinquedo de menino. Brinquedo de menino é panelinha, vassourinha, casinha, boneca. Menino que brinca de boneca não pode, né? Quer dizer, ele poderia desenvolver habilidades de paternagem, mas não pode, porque ele vai ganhar carrinho, arma, é isso, né? Tudo muito demarcado, né? Os meninos de azul, as meninas de rosa, nesses papéis que a gente vai sendo programado, como você bem disse, a violência ela é inerente ao ser humano, né? O ser humano é violento desde que ele existe. A questão é o que a gente faz com essa violência que a gente tem dentro da gente. E aí, quando a gente está imbuído nesse papel de sou o provedor, vou manter a família tradicional brasileira, então eu vou, a todo custo, ter essa mulher de volta, porque eu tenho que manter a minha família, porque o pastor, o padre, o sei lá quem, né,
porque existe uma questão religiosa que é bastante presente quando a gente está falando disso, mas é um assunto extremamente polêmico, não vou entrar nessa seara, porque senão, né, é a mesma coisa que a gente começou a falar de aborto, time de futebol, enfim, deixa para lá, né? Mas quando a gente trabalha com, né, vocês sabem disso melhor que eu, quando a gente vai trabalhando essas questões, infelizmente isso aparece, porque ele é um valor construído culturalmente, então o casamento ele não pode se desfazer de forma nenhuma, né? Como é que é? Até que a morte os separe. O problema é quando a morte é de uma mulher que está envolvida nesse casal, não porque houve um evento, uma doença, um acidente, enfim. O problema é quando a morte que separa, que é a morte que foi a do marido matando a esposa, porque ela é o objeto dele, ela é a coisa dele, ela faz parte daquilo que ele tem, né? E aí é que a gente tem esses grandes problemas. Retomando só para a gente seguir, porque eu falo, você já falei, né, gente? Eu falo, vou me embora depois das 8, né? Tá todo mundo cansado. Só para fechar a questão aqui do stalking, a lei Maria da Penha, muito embora seja de 2006, a lei do stalking, a alteração de redação vem em 2018, mas as figuras do stalking como violência psicológica, ela só é reconhecida criminalmente em 2021. Então, ela só veio agora. Então, talvez por isso também a gente tenha um número muito significativo agora de registro, mas é porque agora que tem onde registrar. Antes a gente não tinha nem onde colocar essa informação, né? Quando a gente recebe aí uma denúncia de violência doméstica. E aí a lei segue lá, vai falar sobre a violência sexual. Então, ela é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite e anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Ah, mas ele não me deixa tomar pílula. Ele não usa camisinha. Isso é crime, minha gente. Né? Ah, mulher lila. Como é que é? Se lave que eu já vou lhe usar. É crime. Não pode. Né? Todo ato sexual precisa ter consentimento. Não tem consentimento, é crime. Ponto. Não tem, mas é porque é casado, tem que fazer. Não, tem que fazer nada. As professoras Bueno e Sobral, elas vão falar um pouquinho sobre essa questão da violência sexual lá no anuário. Mas antes eu queria só lembrar, ainda falando da sociedade que a gente vive, que ela é uma sociedade que é machista, patriarcal, enfim. Vocês lembram agora em junho que foi votado o projeto de lei né, conhecido como o PL do estupro, né, o projeto de lei do estupro? Projeto de lei 1904, se eu não estou equivocada, de 23, que foi escrita por veja só, homem, né? Deputado Sóstenes, PL do Rio de Janeiro, isso já diz bastante sobre quem é a pessoa, né? E ele foi assinado, esse projeto de lei, em 20 segundos. Uma coisa horrorosa. Né? Em 20 segundos, 32 deputados e deputadas disseram, não, isso aí. Né? Mulher que realizar aborto a partir da 22ª semana de gestação tem que ser punida. Só que essa pena que eles queriam colocar era uma pena que ia até, assim, 20 anos de prisão. Né? O equivalente a um homicídio. Que é muito maior que a pena daquele que estuprou. Então, quer dizer, o cara que cometeu o crime e que ensejou a gestação ficaria supostamente menos tempo na cadeia do que ela, que teve uma gestação indesejada em decorrência de um estupro. Por força aí de uma mobilização de sociedade, porque eu só consigo ver que foi por isso, pela mobilização da sociedade organizada, isso travou e agora a discussão ainda está, né, assim, a gente não está absolutamente livre da possibilidade disso virar lei, mas a gente já conseguiu tirar isso da pauta e tentar discutir de novo. Para mim, isso é uma das maiores aberrações e, de novo, mais uma violência que aí o Estado vai cometer contra mulheres. Eu, sinceramente, espero que isso vá para a lata do lixo.
porque não é assim que as coisas... Né? E aí eu não estou dizendo que eu sou a favor ou eu sou contra o aborto, eu estou dizendo que esta lei é o absurdo dos absurdos. Né? Ser a favor ou contra o aborto, a gente tem que abrir uma outra discussão, que também é polêmica, que a gente também não vai falar sobre ela agora. Né? Tem uma série de questões que falam sobre isso. Mas eu sou alguém, já deixo claro que eu sou alguém que sou absolutamente a favor dos direitos reprodutivos do corpo da mulher. A mulher é livre pelo seu corpo, né? Mas isso sou eu, Vanessa. Mas, enfim, não vamos discutir sobre isso agora. Mas, de novo, fazendo recorte para os números, a gente tem que, 2023, foram registrados quase 84 mil vítimas de estupro. A gente está dizendo que a cada 6 minutos uma mulher ou uma menina foi vítima de estupro. Porque aqui entram os estupros de vulnerável, né? Aí entram as crianças, as meninas também. Gente, a cada 6 minutos, isso quer dizer que desde que a gente está conversando aqui, já foram, sei lá, quase 10. Nem todo homem vai compreender, mas toda mulher vai entender o que eu vou falar. Você está voltando do trabalho às 11 horas da noite, você desce do ônibus. Você está caminhando para tua casa. E você escuta alguém andando atrás de você. O homem talvez pense assim, ai, que medo de ser assaltado. A gente nem pensa no medo de ser assaltado. A gente já pensa, será que ele vai me estuprar? Para onde é que ele vai me levar? E o alívio que corre nas costas, assim, quando você olha para trás e vê que é uma mulher que está vindo atrás de você. Eu não sei se um homem um dia vai conseguir entender o medo que a gente sente. Porque a gente tem medo de andar na rua. Uma coisa muito simples, é só andar na rua, é descer do ônibus e chegar em casa, depois de um dia de trabalho, depois da faculdade, depois da escola. A gente tem muito medo, gente. E eu digo para vocês, eu morro de medo, até hoje. Às vezes você vai descer do carro, vai descer do ônibus, você olha assim, porque todo homem pode ser um potencial estuprador, a gente não sabe. Então a gente tem medo. A gente parece que vive num permanente medo. E aí, quando a gente vai ver as estatísticas de saúde mental de mulheres, eventualmente elas são muito, eventualmente não, elas são muito maiores do que as de homem. Se é porque a gente procura atendimento ou não, também são outros dados que a gente pode discutir, mas a saúde mental das mulheres, em virtude de violências, ela é muito significativa. Prosseguindo, gente, dava para falar assim umas 3 horas sobre cada um desses tópicos, né? Mas eu estou tentando aqui só passando por eles, né? Violência patrimonial. Gente, violência patrimonial é crime, tá? É crime. Receber o seu salário, você não pode dar para o princeso, né? O dinheiro é seu, você trabalhou. Então, assim, o que é violência patrimonial? Diz a lei, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, recursos econômicos, incluídos destinados a satisfazer as suas necessidades. Né? Então, controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão entra aqui, viu, pessoal? Gostaria de dizer que deixar de pagar pensão é violência patrimonial, tá? Né? André é advogado, ele pode depois conversar com vocês sobre isso. Destruição de documentos pessoais. Quantas mulheres eu atendi em vara de família que me disseram, saí correndo de casa, não consegui nem pegar os meus documentos, quando eu voltei ele tinha atacado fogo, tinha cortado, tinha jogado fora, tinha feito não sei o quê. Furto, extorsão, dano, estelionato, privação de bens, de valores econômicos, causar danos propositais. A mulher trabalha em home office com aquele computador. O princeso vai lá e destrói o computador dela, ela não pode mais trabalhar. Isso é crime, isso é violência patrimonial. O carro, as roupas, as coisas que ela gosta, enfim. Porque às vezes a gente diz, não, mas ele ficou nervoso, foi por isso que ele jogou o celular na parede. Mas ele não me bateu, ele não cometeu crime nenhum. A gente precisa abrir os olhos para isso. Às vezes a gente esquece, né? E junto vem, né, muito, muito próximo, porque normalmente assim, é difícil você ter uma violência só, normalmente elas vêm de penca, como dizia minha avó, né, nunca vem sozinho. Aí a gente tem a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Também eu acho que a lei aqui é meio infeliz, assim, porque é muito pequenininho, né, não fica muito bem claro. Quantas vezes a gente escuta eles, né, nesses casos em que estão envolvendo violência doméstica, acusar de traição, quando não aconteceu, juízos de valor, críticas mentirosas, sua burra, sua vagabunda, quantas, né? Expor a vida da vítima, né? Fotos íntimas,
e joga nas redes sociais, ou expõe para os amigos, né? Eu nunca vou me esquecer que uma das primeiras audiências que eu participei na Vara de Família, o genitor trouxe uma caixa. Lá pelas tantas, na audiência, ele pega essa caixa e vira em cima da mesa, assim, de audiência, e tinha brinquedos íntimos do casal. Porque ele estava tentando desmoralizar essa mulher, dizendo que ela não poderia exercer a guarda do filho porque, supostamente, ela se utilizava daqueles objetos. E a juíza teve, né, o esclarecimento de dizer, mas ela usava com quem? E aí ele não pôde não dizer que era com ele. Então, assim, ele expôs demais a vida dela, íntima, e dele também, de uma forma absolutamente desnecessária, no meio de uma sala de audiência. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidam sobre a sua índole também, né? Sua burra, você não sabe nada, você não presta nem para fazer um prato de comida. Né? Ou desvalorizar pelo seu modo de vestir. Alguém já assistiu aquele filme, aquele musical? Eu me emocionei do início ao fim, A Cor Púrpura. Ele versa sobre várias violências contra a mulher. E tem uma cena, vou dar um spoiler aqui, tem uma cena que o marido lá pega e ela traz o prato de comida para ele, na mesa, e ele joga o prato dela no chão. Se você atrasou a minha janta, você não vai comer. Nossa, gente, aquilo me pegou de um jeito tão... Né? Aí a gente leva para terapia, porque que pegou a gente, né? Mas aquilo foi tão forte. Quer dizer, ela viveu a vida uma boa parte da vida dela para servir, e quando ela atrasou 15 minutos, porque, enfim, ela estava fazendo uma outra atividade, ele jogou tudo no chão, chamou ela de burra e que ela não servia para nada. Indico fortemente esse filme, viu, minha gente? Eu já vou indicar mais alguns ali, mas A Cor Púrpura, além de ter uma fotografia belíssima, né? Tem atrizes incríveis, enfim, fica a sugestão. Saindo um pouco da Lei Maria da Penha, vamos falar sobre outras formas de violência também, ainda que a gente só passe por ela, né? Porque a gente não pode esquecer do feminicídio. E a lei do feminicídio, ela só foi, né? A lei 13.104, ela é de 2015. Quer dizer, a gente tem um Código Penal de 1940, e só agora, em 2015, é que alguém pensou, nossa, olha, se o marido mata a esposa ou a ex-companheira, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Então, agora em 2015, é que virou uma qualificadora, quer dizer, o homicídio agora entrou no rol dos crimes hediondos, mas é agora, ontem, né, 2015 foi ontem. O que é feminicídio? E essa descrição aqui eu tirei de uma apostila do CEVID, que eu posso disponibilizar depois. Ela tem na internet, mas eu posso disponibilizá-la depois, que é para os julgamentos pela perspectiva de gênero, aqui no Paraná. Né? Então, o que é o feminicídio? É uma morte violenta de uma mulher cuja motivação tenha sido o gênero feminino, ou o ser uma mulher. O cerne dessas mortes violentas reside na desigualdade de gênero que, em conjunto com outros fatores que prenunciam o feminicídio, ou seja, todas aquelas outras violências que estão lá na Lei Maria da Penha, permite compreender que tal expressão da violência, ou seja, o feminicídio, é uma espécie de morte evitável. Porque é muito difícil que o primeiro ato seja um feminicídio. Ele é uma crescente. Começa com um grito, depois ele passa uma violência física, e aí as coisas começam a se misturar, e vem a violência patrimonial, a violência psicológica, e ele vem numa crescente, que ao fim e ao cabo vai chegar no feminicídio. Então, se a gente tivesse conseguido coibir lá atrás, talvez a gente tivesse evitado. Então, é por isso que a CEVID traz como uma morte, uma espécie de morte evitável, e eu achei que eles foram muito felizes nessa definição, porque eu acho que é isso mesmo. Se a gente consegue barrar o primeiro grito, a gente barra um feminicídio. Se a gente não consegue barrar o primeiro grito, talvez haja uma crescente. Né? E a lei do feminicídio, aí ela traz que que a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se o crime acontecer durante a gestação ou no puerpério, até os 3 primeiros meses, se for contra criança ou adolescente menor de 14 anos, ou ainda uma idosa, ou uma pessoa com deficiência, ou seja, acima de 60 anos ou deficiência, e, o que é para mim o principal ali, né,
porque trabalho com mulheres e crianças vítimas de violência, se for na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Então, quer dizer, se foi na frente do filho, para além de todo o trauma que é causado nessa criança ou nesse adolescente, também né, aumenta a pena eu vou nem chamar de agressor aqui, né, porque aí ele já cometeu o crime de feminicídio, né, ele já está em outra instância, né. Em comparação com, e aí eu achei muito legal do anuário, que ele faz um comparativo, ele tem um gráfico que compara homicídios contra a mulher e o feminicídio, que são duas coisas distintas, né, a explicação deles é diferente. Então, assim, ó, a violência contra a mulher cresceu, e isso eu já demonstrei isso ao longo, né, de toda essa exposição. O crime de homicídio contra a mulher, ele caiu mais ou menos 0,1%. Nossa, Vanessa, 0,1% não é nada. Depende, no todo pode não parecer nada, mas foram 4 mulheres a menos do que no ano anterior. Então, individualmente, é bastante. São 4 vidas. Mas quando a gente pensa no feminicídio, e não no homicídio contra a mulher, né? O homicídio contra a mulher, sei lá, teve uma briga no bar lá e uma matou a outra, sei lá. Um acidente de trânsito, enfim. O feminicídio, que tem essa definição, que é a morte violenta, a motivação é o gênero, ele cresceu 0,8%. Ou seja, no ano passado, 1.467 mulheres foram mortas em razão de serem mulheres. É o maior número registrado desde 2015. Ai, gente, eu falo essas coisas, me dá um negócio, sabe? A gente estuda, mas assim, não tem como a gente não se... né? Violência obstétrica. Por que eu quis trazer a violência obstétrica também? Porque ela também é uma violência contra a mulher, embora não seja causada pelo companheiro, pelo pai, pelo tio, por alguém de quem ela tem relação. Mas ela também é um número que vem crescendo muito. E às vezes a gente esquece. Ah, não, no parto é assim mesmo. Ixi, eles colocam o sorinho porque é melhor. E às vezes a gente deixa em segundo plano as discussões sobre violência obstétrica, esquecendo que ela também é uma violência gravíssima contra as mulheres. Eu quis trazer isso porque eu estou conversando com mulheres, que vão conversar com outras mulheres. Então, eu acho que cada momento que a gente precisa falar daquilo que a gente entende que é importante. O parto já é um momento tão delicado da vida da mulher, né? A gente está colocando uma vida no mundo. Ele não precisa ser um momento de receber mais violência, para além de todas as que a gente já recebe. Então, foi por isso que eu quis trazer também. O que é a violência obstétrica, né? Ela atinge diretamente as mulheres, ela pode ocorrer tanto no momento do parto, quanto durante a gestação, ali nos atendimentos que acontecem na gestação e até no pós-parto. É um desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo, aos processos reprodutivos, podendo manifestar-se por meio de violência verbal, física ou sexual. Vocês lembram daquele anestesista que foi preso não faz muito tempo? Pela adoção de intervenções e procedimentos desnecessários ou sem evidências científicas. Ele necessariamente afeta negativamente a qualidade de vida das mulheres e pode causar, sim, abalos emocionais, traumas, depressão, dificuldades na vida sexual. Então, depois, a gente já sabe que a gente passa pelo período do baby blues, né, que é aquele momento em que, sim, logo depois do parto, a gente tem aquela queda hormonal e a gente tem uns momentos em que a gente fica mais triste, né, algumas acabam desenvolvendo depressão pós-parto. Isso é natural do curso pós-parto. Mas quando ele vem de uma violência obstétrica, ele é normalmente potencializado. Então, de novo, é algo que a gente poderia evitar. Ah, mas o que é? Na prática, como é que acontece? Então, assim, é xingamento, é humilhação, é constrangimento, seja por orientação sexual, idade, classe social, número de filhos. Nossa, mas quarto filho, dona fulana, você só tem 24 anos? A gente já escutou várias histórias assim, né? A gente já escutou a história da episiotomia, né? Que é aquele pique que se faz no parto vaginal, que muitas vezes não tem necessidade. Às vezes faz sem anestesia, às vezes faz sem informar a mulher. Isso é uma violação gravíssima. Né? Você está fazendo um corte no corpo da mulher.
E ela, quando ela perceber, já aconteceu. Aí já não tem muito mais o que fazer. E o pior, depois ele ainda vem como ponto do marido, né? Então, fecha mais do que deveria para deixar mais apertado, para causar mais satisfação ao marido. Porque, de novo, o homem, né? A satisfação dele e não a satisfação dela. Colocar ocitocina, né? Aquele sorinho que é para intensificar o trabalho de parto sem necessidade ou sem anuência da mulher. Amarrar durante o trabalho de parto, né? Impedindo a mulher de se movimentar. Não permitir que escolha a posição do parto, obrigando a ficar deitada de barriga para cima ou com as pernas levantadas, que assim, a ciência já mostrou de infinitas formas, que essa é a forma mais desconfortável para a mulher ficar no trabalho de parto, né, porque aí o bebê ele tem que levantar para poder sair, diferente de um parto de cócoras, ou enfim, da posição que a mulher se sentir mais à vontade. Dificultar aleitamento materno na primeira hora, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde fala da importância, né, da hora de ouro ali, né, que o bebê tem que ir direto para o seio materno. Ele tem que ter contato pele a pele da mãe com o bebê logo após o nascimento. Claro, se não houver nenhum impedimento, né, se a criança precisar de algum atendimento, mas em condições normais de temperatura e pressão, esse bebê precisa ir direto para pele a pele com a mãe, né, por N motivos. Proibir acompanhante, que é sim de livre escolha da mulher, ela pode escolher quem vai ser o acompanhante na hora do parto, né? Ou uma cesariana desnecessária, sem informar os seus riscos, né, os prós e os contras, isso tudo está dentro do rol da violência obstétrica. E para a gente caminhar para o final, porque já são 8 horas, eu já estou estourando meu tempo, eu só quero falar da violência institucional, porque eu já falei lá atrás que às vezes é a violência institucional que faz com que o registro não aconteça. Então, a professora Feitosa vai dizer que a violência institucional contra as mulheres vítimas de crimes sexuais, e não só de crimes sexuais, tá? É uma forma de violência que ocorre dentro das instituições responsáveis pela proteção e justiça, que aí inclui revitimização, tratamento inadequado, falta de apoio, né? Aqui ela faz o recorte do crime sexual, porque o texto que ela fala é sobre as instituições que atendem vítimas de crimes sexuais, mas aqui enquadra para qualquer tipo de instituição. Então, é a delegacia que a gente vai procurar, é a PM que a gente liga, é a patrulha, aqui em Curitiba, né, tem a patrulha Maria da Penha, então você liga para a patrulha, é mal atendido, isso tudo é violência institucional, tá? Assim, são as forças institucionais que deveriam proteger, acabam revitimizando e acabam sendo mais um agente violador. Chegando ali no meu tempo, sem conseguir extrapolar muito, eu só quero indicar alguns filmes, porque eu acho que a arte salva, a arte nos faz pensar, a arte nos emociona, a gente não consegue viver sem arte. Mas, só preciso lembrar, os 3 primeiros ali, eles podem conter gatilhos, tá? Eles são filmes bastante, eventualmente, perturbadores. O Homem Invisível, por exemplo, para mim, ele é um filme bastante perturbador, assim, muito embora a Kate Moss tenha uma atuação brilhante, ele é um filme ele é um suspense que mexe bastante, né, e ele é inteirinho perpassado sobre as mais diversas formas de violência doméstica. É um filme, acho que novo, 2023, se eu não me engano, gostei muito, mas eu fiquei meio, então assim, cuidado que pode ter gatilho, tá? Tem um outro que eu gostei muito, que chama Eutônia. Não sei se vocês já assistiram esse filme, ele é baseado numa história real, e ele conta a história de uma patinadora do gelo, que sofreu abusos da mãe durante a vida inteira, depois ela inicia um relacionamento amoroso e continua sendo vítima, ou seja, ela continua reproduzindo esse modus operandi da violência, porque é onde ela sabe viver, né? E aí esse marido também é altamente violento. Ele é com a Margot Robbie, a que fez a Barbie. Também ela tem uma atuação, assim, super... Assim, não dá nem para acreditar que hora ela é a Barbie, hora ela é a Tônia. Dormindo com o Inimigo é um clássico de cinema, anos 90, né? Acho que a maioria já deve ter assistido, quem trabalha com as temáticas já deve ter assistido, Julia Roberts, maravilhosa. Fala sobre um casamento de aparências, que é permeado por violência, e ela acaba forjando a própria morte para poder fugir da situação, e, enfim, não vou dar muito spoiler, mas ele anda por aí. Falando um pouquinho de cinema nacional, porque, afinal de contas, a gente tem um cinema que é brilhante, que tem produções incríveis. Minhas indicações são, assim, eu teria várias, né, mas de forma muito rápida, né? Coisa Mais Linda, uma série
super potente, tá na Netflix, com atrizes incríveis. Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, né? Enfim, uma mulher forte, trabalhando com outras mulheres absolutamente vítimas de violência. Parece que a terceira temporada tá vindo aí esse ano, se eu não me engano, já veio, não sei, porque eu parei, eu assisti só 2. E tem o Vidas Partidas também, que é um chuchu, feito também, cinema nacional. Com o Domingos Montagner, não sei se é assim que fala o nome dele. Filmes de superação, nem só de gatilhos vamos falar, tá bom? Vamos falar de mulheres que conseguiram, de alguma forma, superar toda uma história em que elas viveram, né? Porque a gente tem que ter um pouco de esperança também, minha gente, porque não dá para viver só nesses números de realidade, porque senão a gente também não consegue viver, né? Excêntrica Família de Antônia. Todo mundo precisa assistir esse filme. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Uma mulher que, com a sua filha, volta para o vilarejo onde ela nasceu, e aí a relação toda dela com a mãe, com os familiares. Enfim, eu acho que ele está na Netflix também. Já assisti esse filme, eu acho que lá no tempo da faculdade, nem vou contar quantos 20 anos tem essa história. As Sufragistas, eu sempre indico esse filme, porque ele fala muito, o mote dele é falar sobre mulheres que lutaram pelo direito ao voto, e a gente está falando agora de um pouquinho mais de 100 anos atrás, porque até então quem podia votar? Só os homens, brancos e letrados, né? Então, escravos, mulheres, não podiam votar. E elas têm toda uma luta para conseguir o direito ao voto, e é por isso que hoje a gente precisa fazer jus ao que essas mulheres viveram, e para aquelas que deram a vida pelo voto, que a gente vote bem, que a gente precisa de boas pessoas decidindo lá, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, para que não venha um princeso e fale que bota um PL ali daquele, dizendo que, né, a pena do aborto tem que ser maior que a pena do estupro. Enfim, o aborto é em decorrência de estupro, que fique claro. Tem o Que Horas Ela Volta, Regina Casé, maravilhosa, 3 mulheres fortes, né, a mãe, a filha e a proprietária, né, a patroa. E o Valente, gente, quem tem criança em casa, assista Valente, criança e adolescente, mas se não tiver criança, assista também, né, uma das primeiras princesas que não precisa de príncipe, uma das primeiras princesas que diz, eu não preciso de príncipe, o Valente é um filme da Disney, né, eu não preciso de príncipe para viver, eu sou dona de mim, aquela cabeleira ruiva dela, sob o cavalo, gente, maravilhoso, e daí toda a relação dela com a mãe dela, quando a mãe dela vira um urso, enfim, aí vai para psicologia, né, André, aí é outra história. E pra gente rir um pouquinho, se vocês não assistiram, eu indico muito, gente. Eu Não Sou um Homem Fácil. Ele é um filme do cinema francês. É um homem que bate a cabeça e, de repente, ele acorda num mundo dominado pelas mulheres, num matriarcado. É genial. Eu ri do início ao fim. Ele começa parecendo que vai ser muito clichê nesse negócio. Ai, bateu a cabeça, virou para um outro mundo. Mas ele se desenrola de uma forma, assim, tão, sabe, tão necessária. Eu indico demais esse filme, e assim, boas risadas, garantidas, né? Enfim, indico muito. Para não concluir, porque eu só fiz assim um voo de drone em cima dessas discussões, e cada uma delas a gente poderia ficar assim 4, 5, 10 horas discutindo. Então, para não concluir, para trazer todas essas questões que eu trouxe hoje, só para a gente começar a discutir, para a gente começar a pensar, para que a gente fomente tudo isso, eu trouxe a rainha Elza Soares, porque, enfim, a história dela, o que ela representa para as mulheres, para a cultura brasileira, para a música brasileira. Uma das músicas dela que mais mexe comigo diz: minha voz uso para dizer o que se cala. Então, se hoje a gente está nesse grupo de mulheres que potencializarão outras mulheres e que identificarão e que trabalharão com essa situação, né, com as mulheres que são vítimas de violência, que a gente, tendo um privilégio de compreender as violências, a gente possa usar a nossa voz para dizer tudo aquilo que tanto é calado na sociedade em que a gente vive, com as nossas amigas, com as nossas vizinhas, na nossa comunidade, com as pessoas que a gente atende, com as pessoas que a gente trabalha, com os homens também, porque a gente precisa trabalhar com os homens, porque afinal de contas é assim que também a gente vai conseguir superar a violência doméstica contra a mulher.
Então, que a gente, do alto do nosso privilégio de poder falar, de ter a liberdade de falar, que a gente possa sempre falar aquilo que é calado. Obrigada, eu estou à disposição. Olha, a gente sempre conhece os nossos, né? A gente acha que conhece os nossos, até que a gente tenha oportunidades como essa de ouvir uma fala tão sensível como a sua fala, Vanessa. Nós estamos aqui no nosso grupo, né, entre pessoas que têm predisposição, que gostam de ajudar outras pessoas, que têm interesse em ajudar outras pessoas, e simplesmente ter a oportunidade de ter uma fala com tanta sensibilidade, com tanta propriedade, com tanto carinho, de puxar dados, trazer informações realistas, fatos, né, fáticas para a gente trabalhar, discutir, é de uma riqueza sem como, não tem nem como qualificar, né? Então, eu vou abrir agora, né, para quem aqui a gente já tem agora, que é quem quer conversar, levante a mão, por favor. O Douglas vai liberar o áudio, a Rose já pediu aqui para falar. Então, pode abrir o seu áudio, Rose, para fazer a sua colaboração, sua pergunta. Rose, se você tiver com dificuldade, que dá um toque na tela, se tiver pelo celular, vai aparecer o microfone embaixo. Aí você clica para liberar o áudio para você poder conversar com a gente, tá bom? Eu acho, eu acho Eu que ela acho. acabou saindo. A Rita, o mesmo, se você quiser liberar o seu áudio, eu não consigo fazer a liberação, mas você pode liberar aí clicando na tela do teu celular e clicando no microfone, tá bom? Bom, eu acho Com que dificuldade. você está com dificuldade. Mas alguém, menina, vocês querem... Rita, assim que você conseguir, aí você pode... A hora que você abrir o seu áudio, você avisa a gente, tá bem? Se você conseguir aí, tá bom? Mas alguém quer fazer alguma colaboração, alguma contribuição para aqui com a fala da Vanessa? Eu acho que consegui. Oi, boa Conseguiu. noite. Boa Não, noite. eu só entrei para dizer que a Rosi, ela é minha irmã, e Uhum. foi sem querer, ela quis mandar coraçãozinho e acabou apertando na mãozinha. Então, vocês me desculpem, Imagina, imagina. tá? Era só para dar um tchauzinho para vocês. Tá bom, tá bom. Mas agradeço, adorei. Tamo junto. Obrigada. Obrigado, Rita. Você quer falar, Cleice? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Vanessa. Que palestra, hein? Sensacional. Gostaria de agradecer pela palestra, pelo pessoal também, coordenação aí do grupo, Apta por Elas. A gente está com a turma da psicologia hoje aqui, e eu acho que eu não tenho palavras, assim, pela abertura. É muito rico o conteúdo da palestra, gostei bastante. E aí eu tenho uma pergunta em relação à primeira frase que você destacou, Vanessa. A gente não pode mais dizer vítima, é isso? Como que ficou nomeado assim? Como que tá isso? Tem todo um entendimento. Bom, obrigado pelas palavras muito carinhosas. Muito obrigada. Eu tenho um apreço pelo pessoal da psicologia. Acabei de ver a Aline aqui. Aline, beijo, meu bem. Até peço desculpa, gente, porque como eu dou aula, às vezes eu tenho um tom meio professoril, assim, às vezes eu acabo falando de um jeito, né? Então, desculpa se eu falei de um jeito muito difícil. Se alguém não entendeu algum termo, por favor, me abre, pergunta, não tem nenhuma pergunta que seja boba, não tem nenhuma pergunta que seja
descabida, tudo cabe na discussão. Então, obrigada, Cleice, pela pergunta. Sim, a literatura mais atualizada tem trabalhado muito mais com o termo ofendida do que com o termo vítima. O vítima tem, assim, pelo que eu tenho lido, assim, ele traz uma conotação mais de coitadinha, mais de, ai, pobrezinha, sofreu, e não é isso, né? Ela não é uma coitadinha, ela foi ofendida na sua honra, no seu corpo, enfim. Então, é por esse caminho que tem caminhado a literatura. Assim, a língua é viva, né? A lei é viva, a literatura, tudo isso é muito vivo. Então, a gente vem percebendo isso. A gente tinha, então, o menor infrator, né, com as crianças. Depois, a gente tinha o autor de ato de violência, não sei o quê. Agora, né, no adolescente, a gente viu isso de uma forma muito rápida, mudando os termos. E eu tinha hora que eu me perdia, que eu já não me lembrava mais como é que falava o termo certinho. E tá tudo bem, é assim mesmo, né? Quando a gente tá nessas transições, porque a gente vai estudando, vai pesquisando, vai entendendo como esses fenômenos acontecem, e a gente vai compreendendo o quanto as palavras também, elas têm uma conotação, né? Então, a gente não chama mais criança de infante, porque o infante é aquele que não pode falar, é aquele que não tem direito. Assim como a mulher que foi vítima de violência, ela não é mais vítima, agora ela é ofendida. Não é que mudou ela, é que a gente agora conseguiu compreender isso de uma outra forma. Ela não é a coitadinha, ela tem os direitos, né? Nós temos os nossos direitos que são violados diuturnamente, por onde a gente caminha, infelizmente, né? Então, é um termo muito recente da literatura, viu? Não é você que está desatualizada, não, porque é difícil de acompanhar mesmo. Sim, e é importante, né, a gente que está nesse meio, é importante a gente fazer, né, estudar de acordo com que se está se atualizando também, né, porque a gente certifique de que está fazendo corretamente. Mas obrigada. Imagina, se você jogar lá na biblioteca, você é professora, né? Não, sou estudante de psicologia. Tá, então, ó, fica a dica. Você entra na biblioteca de teses e CAPES, biblioteca de teses e dissertações da CAPES, né, plataforma Sucupira, enfim, que tem as pesquisas mais recentes. Se você pegar as que saíram agora, em 2023, já finalzinho de 2023, elas já estão abordando o termo mais dessa forma. E os textos que saíram aí nos últimos congressos, nos últimos seminários, o termo está sendo esse. E aí tem toda a explicação lá por que se entende dessa forma. Entendi, obrigada pela indicação. Imagina, à disposição. Luciano, se quiser abrir seu áudio. Boa noite, Vanessa. Muito obrigado, foi excelente a sua palestra. Eu estava vendo aqui, éramos poucos homens no grupo, né? Acho que tinha alguns alunos que participaram ali, nós aqui do projeto. E se para as mulheres o reconhecimento da palestra foi intenso, né? Foi muito legal assim. Eu fico imaginando como seria importante, né, ampliar essa tua fala para grupos de homens, como tínhamos, né, aqui, não necessariamente para a questão do projeto, né, para os agressores. E aí quando a Cleice fez esse questionamento, e quando você comentou a questão da terminologia, eu acho bem interessante. A gente mesmo aqui no projeto, a gente tem aquela necessidade, ou o hábito, vamos dizer assim, de se referir aos agressores como supostos agressores, né, e as vítimas, a gente não chamava suposta vítima, mas muitas vezes tinha essa ideia de não usar o termo vítima, ou pelo menos sempre mantive uma situação que era assim, a gente considerava as mulheres vítimas estruturais, vamos dizer assim, históricas, quase que como um fenômeno, né, sociológico, assim. Mas individualmente a gente não referenciava, porque a gente tentava separar a questão do processo em si, daquilo que juridicamente estava sendo colocado, dessa questão pessoal mesmo, dessa necessidade de superação. E aí, lógico, o termo vítima, ele parece que coloca mais para baixo ainda a pessoa que está inserida num processo desse, né? E agora, com essa tua fala, me clareou um pouco como que a semântica está
tá lidando com essas questões. Eu não sei se a gente tem essa correlação, mas da minha parte, assim, eu achei interessante. Pode parecer uma coisa pequena, que é só a terminologia, mas eu acho que ela é muito interessante, assim, porque ela traz todo um fundamento, né? Atrás das palavras tem essa situação toda colocada. Mais uma vez, muito obrigado, Vanessa, pela participação, foi excelente. Obrigada, Luciano. E veja, virando o prisma, né? O homem, ele não é mais também entendido como agressor, né? Ele é autor de ato de violência. Também que a gente também ficava nessa, o suposto agressor, ou depois que já tinha, né, a sentença, o agressor. Então, assim, a literatura, as pesquisas estão indo nos dois caminhos, né? Então, porque a gente entende que a gente quer que ele deixe de ser um agressor, né? Ele cometeu um ato. A gente tem a esperança de que isso não aconteça novamente. Então, também, para o lado masculino, e meninos que estão presentes, vocês me desculpem se eu peguei muito pesado, mas eu estava baseada em dados de realidade. Eu não queria ofender a classe masculina, não se sintam ofendidos. Mas é que às vezes, né, nem todo homem, mas sempre um homem. Aí a gente fica, às vezes, um pouquinho imbuída aí, né? Então, mas voltando só então à questão, então a mulher agora, né, ofendida, e o homem o autor do ato. Para a gente também não dizer que ele é um criminoso contumaz e eterno. Né? A gente precisa tomar cuidado com todos os lados se a gente acredita que uma sociedade vai ser diferente, enfim, tudo aquilo que eu comecei a falar. Se a gente for analisar também, todos esses termos que são utilizados, eles são termos que vêm do judiciário, ele vem de peças processuais, né? Então, são papéis que dentro dessas formatações legais, né, onde se enquadram as pessoas, elas são enquadradas como vítimas, etc., existe também uma evolução dessa tratativa dentro do judiciário. Então, se a gente pudesse adequar a isso, dentro da nossa comunicação interpessoal, conversando com as pessoas, etc., não que seja errado, vocês que estão aqui, meninas, por exemplo, agora eu não posso mais, eu não sou mais vítima, né? Tiraram de nós essa possibilidade, porque tem esse sentimento também, né? Já não querem mais nos ver como vítimas, não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é a gente tratar e dar a tratativa para um problema social, como a Vanessa abordou de forma brilhante aqui, um problema social, mas a gente dá uma tratativa de retomada, de restart, de reabilitação, de ressocialização. Então, a vítima foi vítima, ela foi ofendida, ela é uma ofendida, ela teve um direito, uma ofensa ao seu direito, né, ao seu direito individual, e pode ter sido vítima em um determinado caso, mas ela é uma mulher que foi ofendida em seu direito. Então, se a gente utilizar a nomenclatura eterna vítima, ela foi vítima, então ela vai ser vítima para sempre, né? Então, não, ela foi ofendida em uma determinada situação, ela foi vítima. E o agressor, de toda forma, né, ele foi um autor de um ato, né, de um ato de violência, mas a gente precisa restabelecer todas as partes socialmente falando, né? Rita, você quer fazer a sua colaboração? Não? Mas alguém, gente, quer fazer a sua colaboração, quer fazer, sei lá, um elogio para a Vanessa, quer falar alguma coisa? Vejam que eu estou sendo intencionalmente tendencioso, só os elogios cabem aqui, tá bem? Mas Aline, eu aceito críticas, tá? Por favor. Aline, pode falar. Boa noite a todas e todos. Obrigada, professora doutora Vanessa. É um privilégio ter mais uma aula com você, né? A gente já se conhecia na graduação. Então, novamente agradecer pela sua palestra. E já que você trouxe, né, algumas recomendações, eu gostaria de deixar aqui também no chat um link de uma música, que o nome é Triste, Louca ou Má, que é uma música muito bonita, ela tem uma letra muito bonita, um ritmo muito gostoso também. Vou deixar no chat ali para quem quiser escutar depois. E que, inclusive, na letra, fala sobre essa questão da vítima, né? Da mulher não se reconhecer como vítima. Inclusive, tem ali um trechinho também que faz
uma frase ali, né, que ela fala sobre as mulheres desatar nós, que aí eu gostaria de trazer nessa relação com o nome do grupo, né, das mulheres presentes aqui do projeto. Então é uma letra bem interessante aí para quem quiser. Vou deixar no chat. Muito obrigado, Aline. Saudades, inclusive. Aline, além de ser sua professora, sua ex-aluna, Vanessa, trabalhou conosco no IPTA e deixou saudades eternas conosco. É uma amiga, uma querida, e tenho certeza que vai ser um orgulho enorme para nós o dia da manhã na academia, com certeza. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, já se encaminhando para o fim, né? A gente já estamos aqui nas 8h30. Os nossos temas, eles são sempre maravilhosos, eu adoro, eu acho que esse ambiente, eu sei que existem algumas limitações, mas que oportunidade fantástica que a gente está criando de falar, de ouvir, de entender um pouquinho mais sobre todas as situações que podem acontecer no cotidiano, né, se tratando de vulnerabilidade. Com certeza, Vanessa, vamos fazer outros convites, vamos sim falar sobre, esmiuçar os temas que a gente trouxe aqui, vamos falar mais profundamente, então é esta oportunidade que a gente quer criar. Aproveitando a situação, gente, nós estamos gravando essa palestra, se todos autorizarem, né, e a gente pede já a autorização de todos, nós vamos deixar ela salva na página do Apta por Elas. Vou pedir também aqui que todas essas indicações da Vanessa, tanto a revista do CEVID, o PDF da Lei Maria da Penha, todos eles estarão na página do Apta Live, então vocês podem entrar na área de membro lá, tem todas as orientações para a área de membro, entra lá, nós vamos deixar todas essas orientações salvas, inclusive, se for possível, talvez eu vou pedir até para o Douglas, colocar lá até a capa dos filmes, para facilitar o nome e a capinha dos filmes, assim, para a gente saber reconhecer, quando a gente for procurar, os filmes que foram indicados, porque, com certeza, além da literatura, tem gente que tem facilidade com leitura, tem gente que vai absorver o tema melhor ainda através de um filme, né? Então, as nossas estudantes de psicologia que estão aqui, né, sejam muito bem-vindas a esse ambiente, todos os estudantes estão sempre bem-vindos conosco, ter esse ambiente de fala, de escuta ativa, ouvindo pessoas, ouvindo vítimas, confraternizando com todas as pessoas, é com certeza um dos motivos mobilizadores de tudo que a gente faz, tá certo? Então, muito obrigado pela permanência de todos. Hoje tivemos um número expressivo de pessoas participantes, é por aí. Vamos seguir em frente. Vanessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por fazer parte desse grupo maravilhoso de pessoas. Obrigado, meninas do Apta por Elas, obrigado, meninas do Desatando Nós, né? Até fazendo aqui uma parte, a Aline teve colaboração específica na criação do projeto Desatando Nós, no nome, na criação. Então, o meu agradecimento, o projeto está correndo, Aline, maravilhosamente bem, e você é parte disso. E a Cleice também, obviamente, né, minha querida que está ali em cima, que faz parte. Então, muito obrigado a todos, tá bem? Estarão todos os links, tudo a gente vai deixar lá. Tem o nosso grupão do WhatsApp também, né? Então, vamos também ficar atento ao nosso grupão do WhatsApp. E no mais, se não houver mais nenhuma pergunta, nem nada, eu vou encaminhar para o fim, tá bem? A gente vai tentar, eu pedi para o Douglas se era possível colocar todo mundo aqui na tela para a gente fazer uma foto, mas não é porque tem muita gente. E que bom, né? Mas a gente vai deixar todas as pessoas lá, vamos tirar uma fotinha aqui de todas as pessoas que estão participando, vamos colocar lá e deixar o vídeo disponível. Quem quiser assistir de novo depois, vai estar lá disponível. Dé, última coisa. Pode falar. Queria só pedir uma licença para agradecer também a professora Renata, que está aqui com a gente,
ela disponibilizou aí a aula dela de hoje, a gente teria psicologia jurídica, o pessoal da psicologia, e aí eu e a Bianca, a gente falou, não, pelo amor de Deus, a gente precisa participar dessa palestra, não podemos perder, e aí ela A super Renata se está abriu. presente, Cleice? Tá, sim, Renata, professora você quer se do IFCE. apresentar? Você pode fazer isso? Se Claro. apresente para a gente, por favor. Ok, então sou a Renata, sou psicóloga. Eu atuei 5 anos com os adolescentes em conflito com a lei, então tenho essa perspectiva da psicologia jurídica. E atualmente atuo em CAPS AD, com álcool e drogas. Então, sou apaixonada por essa área. A gente trata também as mulheres que estão em relacionamento abusivo, parceiros que têm, enfim, alcoolismo ou uso de outras substâncias. Então, foi um prazer estar aqui nessa palestra aprendendo com vocês. Imagina, um prazer. Temos, inclusive, pacientes do CAPS na APTA, né? Ou IPTA, enfim, sou meio confusa em relação aos termos, mas a gente tem paciente aí. Nós temos que afunilar o nosso relacionamento. Claro. Obrigado, Cleice, por esse convite que você fez. E nós temos que aproveitar essas oportunidades, afunilar o nosso relacionamento, juntar as mãos e seguir no sentido de alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Bem, Renata, muito obrigado por disponibilizar o seu horário de aula para suas alunas participarem conosco, seus alunos também, né? Os meninos que estão aqui, os homens que estão aqui, com certeza, um diferencial da sociedade, né? Os homens que se dispõem a participar de forma franca, honesta, né? Sabendo do nosso espaço nessa situação toda, nós tem um papel ainda mais importante no papel de mudança social, tá certo? Muito obrigado, gente. Eu vou realmente encerrar, porque senão a gente fica aqui em eternos agradecimentos, e tenham uma boa noite, até a próxima oportunidade. Até mais.